Eu recebi essa imagem aí que aparentemente deve ser uma questão do Enem. Não sei se foi do Enem agora, não sei nem de quando é. Mas é interessante porque diz que um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que a sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Sim, ele fala da parte particular da luz, né? Que a luz é tanto onda quanto partícula. E sim, um buraco negro é um corpo celeste, porque astro é estrela, tá, pessoal? E só que vamos continuar, porque o raio dessa região, caracterizada como uma superfície limite chamada horizonte de evento, na qual nada consegue escapar. Bom, isso aí é claro que usa o ensino médio, né? Porque o horizonte de evento, muitos falam que seria a superfície de um buraco negro, mas na verdade é um limite que além do qual nenhum referencial pode ser afetado, né, pelo observador, ou seja, o observador não pode ser afetado pelo esse evento, então a gente não sabe realmente se é uma superfície ou não, ou seja, a gente não consegue observar. Mas, ok. E que nada pode ser escapado por enquanto. É, ainda pode ser, vamos botar entre aspas, uma verdade, porque existe a radiação Hawking, né, que é aquela situação onde seria a evaporação de um buraco negro, que leva alguns milhões de anos, bilhões, sei lá, mas que no ensino médio não vê isso. Bom, então, considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de evento seja aproximadamente 3 quilômetros. Um horizonte de evento bem pequenininho. Após substituição disso aí, né, descrita, o que aconteceria com os planetas do sistema solar? Eles se moveriam através de órbitas espirais, tal. Bom, acontece que a resposta correta dessa questão seria a letra E, né? Eles manteriam as suas órbitas inalteradas. Porque quando a gente está falando desse tipo de questão que é o ensino médio, né, você só fala da gravidade. E todos esses, infelizmente, né, o ensino médio é muito básico, muito ruim. E eles tratam o seguinte, que todos os nossos corpos celestes, o Sol e tal, são tudo pontos materiais, né, com massa, onde que não, eles não tem, vamos dizer, tamanho, né? O tamanho não importa, porque o tamanho já entra numa situação diferente, que na verdade se isso aí não aconteceria, tá? Sim, alteraria a órbita, porque existe a distribuição de massa e centro de massa. O Sol, ele não é um corpo pontual e tem um raio. Aí essa distribuição de massa, por exemplo, se estende por todas essas distâncias, ou seja, a massa ela é diferente com relação ao Sol. Tá? Então, até mesmo essa diferença de massa no próprio Sol, você tem diferentes formas da gravidade agir, já que a gravidade é literalmente em relação à massa. E o próprio Sol, né, ele tem um centro de massa e o próprio sistema solar. E o centro de massa é o que tudo gira em torno dele, não em torno do Sol. Acontece que próprios corpos como Júpiter e Saturno e tal, eles alteram, dependendo da sua posição, eles alteram o centro de massa do sistema solar, que faz com que o Sol orbite. Ora, esse centro de massa está dentro do Sol, ora está fora. Tem a própria energia interna, né, do Sol e dos planetas, também não leva em conta. A própria pressão de radiação do Sol, por exemplo, isso altera a órbita também de, vamos dizer, de cometas, de asteroides e, consequentemente, de planetas, mas só que muito menos, né? Muito menos sentidos. É o próprio movimento do Sol, o próprio o giro, né, do Sol, onde que camadas do Sol, principalmente latitudes solares, giram com velocidade diferente. Isso gera perturbações. As próprias perturbações por exemplo, orbitais entre planetas, que quando você reduziria um próprio buraco negro ali, que seria muito pequeno com relação ao Sol, isso aí afetaria a forma como eles girariam em torno do próprio centro de massa e outras coisas mais. E o próprio efeito de maré associado às forças de maré solares. Ou seja, é uma questão que para ensino médio está certo, mas se a gente pegar de uma forma geral está completamente errada. Mas vale a pena, né? Porque é ensino médio.